Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho vai ter início mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Lembrando que esta é a quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. E como você, em casa já sabe, nos acompanha, as sessões de Câmara de São José, da Câmara Municipal de São José dos Campos, começam a partir das 5h30 da tarde e em 2 dias da semana, terças e quintas-feiras. Nas terças, os vereadores votam indicações, requerimentos e moções e também tem o tradicional pinga-fogo. É o momento em que os parlamentares vão à tribuna e têm 5 minutos para discorrer sobre assuntos de interesse público. Já na quinta-feira, como é o caso de hoje, o trabalho dos vereadores é pautado na votação e na apreciação de projetos de lei. E lembrando, a transmissão das sessões de Câmara também acontece ao vivo pela internet, no site da Câmara Municipal, câmarasj.sp.gov.br. E você também pode estar por dentro de todas as nossas informações em tempo real pelo Facebook da Câmara. E não só pelo Facebook, a TV Câmara também está nas redes sociais, pelo YouTube. No nosso canal do YouTube, você tem acesso a nossas reportagens, matérias e programas produzidos pela equipe de reportagem da TV Câmara. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, independente e democrática. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Convoco o senhor secretário, vereador Willis Goulart, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, Shakespeare Carvalho, estão presentes os vereadores Shakespeare Carvalho, Dr. Roniel, Juvenil Silvério, Willis, Roberto do Eleven, Carlinhos Tiaca, Dilermando Dier. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declara aberta a 4ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Willis Goulart que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 17588/2009, projeto de lei número 101/2009. Autoria, vereador Wagner Balheiro. Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, ITBI, aos moradores do loteamento Chácara Eximar. Comissões Justiça, Economia e Planejamento. Rito ordinário, prazo para emendas, 30/10/2009. Processo número 586/2015. Projeto de lei 14/2015. Autoria, vereador Wagner Balheiro. Autoriza o Poder Executivo a instituir a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, praças e jardins do município e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Meio Ambiente. Rito ordinário, prazo para emendas 3/3/2015. Processo número 587/2015, projeto de lei número 15/2015. Autoria, vereador Wagner Balheiro. Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte para os seus cabeamentos e da outras providências, comissões, justiça e serviços públicos. Rito ordinário, prazo para emendas, 3/3/2015. Processo número 715/2015. Projeto de lei número 16/2015. Autoria, vereador Rogério Ciborgue. Autoriza a publicidade no transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi e transporte alternativo urbano do município
e da outras providências. Comissões Justiça e Transporte. Rito ordinário, prazo para emendas, 3/3/2015. Processo de Lei 716/2015, Projeto de Lei número 17/2015, autoria vereador Rogério Ciborgue. Cria o sistema de reuso de água de chuva no município de São José dos Campos, para utilização no potável em condomínios, não potável em condomínios, clubes, entidades, conjuntos habitacionais e demais imóveis residenciais, indústrias e comerciais. Comissões Justiça, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Rito ordinário, prazo para emendas, 3/3/2015. Processo número 717/2015. Projeto de Lei número 18/2015, autoria vereador Rogério Ciborgue. Institui no âmbito do Serviço Público Municipal o sistema de TV interna, TV Indoor, de informação e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. Rito ordinário, prazo para emendas, 3/3/2015. Processo número 730/2015. Projeto de Lei número 19/2015, autoria vereador Willis. Denomina viela localizada entre a rua Avelina Dias de Souza e Avenida Joaquim Moreira Ávila, no bairro Jardim Minas Gerais, de viela Maria Rosa Santos. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 3/3/2015. Processo número 733/2015, projeto de lei número 20/2015, autoria vereadora doutora Ângela, autoriza o Poder Público Municipal a instalar no município um centro de triagem neonatal. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, prazo para emendas, 3/3/2015. Processo número 734/2015, projeto de lei número 21/2015, autoria vereadora Dulce Rita. Fica obrigatório que os postos revendedores de combustível não proceda o reabastecimento de seus tanques nos horários comerciais. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 3/3/2015. Processo número 738/2015, processo de lei número 22/2015, autoria Poder Executivo. Autoriza a Prefeitura Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Junta Comercial do Estado de São Paulo e com a Associação Comercial Industrial de São José dos Campos, a Associação das Empresas Contábeis de São José dos Campos e os sindicatos dos contabilistas de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça e Economia, rito urgente, prazo para emenda 24/2/2015. E processo número 739/2015, projeto de lei número 23/2015, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre concessão de reajuste de vencimento e salário dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Servidores Públicos. Rito urgente, prazo para emendas, 24/2/2015. São esses os processos, senhor presidente. Suspenderemos a sessão para a organização da pauta e já retornaremos em breve para dar continuidade ao processo de votação. Reaberta a presente sessão, quero ressaltar aqui a presença dos conselheiros tutelares das circunscrições do Centro, Sul e Sul de São José dos Campos. Conselheiros, sejam muito bem-vindos. A conselheira Silvia Bispo, a Cleusa Teixeira, a Ivete Batista, a Nessi Araújo, a Valesca Bega, a Érica Aparecida, o Marcelo Ribeiro, o Rogério Bastos, o Biratã Fazendeiro e o Douglas Soares, conselheiros aqui da nossa cidade, que fazem um trabalho brilhante
que estão aí com o movimento para o dia 12, né? O dia 12, aí, uma paralisação nacional aí, em busca dos seus direitos. Seja muito bem-vindo nessa Casa de Leis. Também está conosco o pessoal lá do Recanto dos Tamoios, aí, lutadores do Recanto dos Tamoios, brigando pelo saneamento e pela água ali da região do Recanto dos Tamoios. Sejam todos muito bem-vindos. Oradores inscritos na noite de hoje, o vereador, nobre vereador Dilermano, vereador Juvenil Silvestre. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 25 minutos. Juvenil Silvério, obrigado pela correção. Professor Juvenil, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 25 minutos. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Quero aqui cumprimentar toda a imprensa presente, nossos amigos e sempre colaboradores, também a comunidade do Recanto dos Tamoios, que sempre nos acompanha. Eu tive lá no último sábado, por ocasião da festa que vai acontecer em abril, na comunidade do Recanto Tamoios. Eu estive lá na casa do Cícero e teve um bingo muito animado, comunidade bastante feliz, e tenho certeza que a festa de Santo Expedito, que vai acontecer em abril, na comunidade do Recanto dos Tamoios, vai ser, como sempre foi, muito, mas muito bonita e muito participativa. Já aproveito para convidar aqui a todos os que nos assistem pela TV Câmara, vale a pena participar da festa Santo Expedito, lá na comunidade do Recanto Tamoios. Fica ali, logo após a Carvalho Pinto, um lugar agradável, que vale realmente muito a pena levar a família para comemorar nesse lugar. Quero também cumprimentar aqui, senhor presidente, o Luíde. O Luíde, ele é assessor diocesano para os assuntos da campanha da fraternidade. O Luíde esteve na comunidade da paróquia Santa Luzia e também na paróquia aqui da Vila Tesouro, numa formação, e confesso a vocês que foi bastante proveitosa, uma vez que a campanha da fraternidade, por si só, já traz às pessoas um senso para discutir vários assuntos, sobre todos os aspectos, principalmente na questão social, social, ambiental, enfim, de todas as situações. E o Luíde, que é nosso colega aqui na casa, esteve lá. Parabéns, Luíde, pelo trabalho. Parabéns aí ao nosso bispo da cidade também, que cuidou dessa questão, que nomeou o Luíde aí para ser o nosso representante. Parabéns a toda a comunidade que também nos prestigia. Quero comentar de forma especial os servidores públicos de São José dos Campos. Estão aqui alguns servidores, também o sindicato do servidor público. E eu quero dizer a todos vocês que o Zetão esteve conosco numa reunião bastante acalorada, agora há pouco, na sala Pedro Bala, nos apresentou os números e a situação do servidor, colocou e nos pediu sensibilidade no que diz respeito, vereador Robertinho, a questão do que se perde no gatilho. O aumento vai ser de 5%, mas já tem uma perda hoje de 1,54. E como legalmente, segundo informação da assessoria jurídica desta casa, que nos assiste aqui, legalmente o vereador não pode legislar sobre esta matéria, porque derruba toda o gatilho, então nós vamos sugerir a esta casa que faça uma emenda modificando a lei original que criou o gatilho. Vamos modificar lá na gênese do processo. Se não podemos mudar hoje, sugerir ao prefeito, sugerir ao executivo, vereador Lúcio Rita, que faça lá, no projeto original, a mudança necessária para que o servidor receba, além daquilo que é do gatilho, porque, veja, se fosse dado em dezembro, a justificativa era que não atingiu ainda o teto de 5%. Janeiro ultrapassou e agora a perda em fevereiro já é de 1,54. Então é preciso corrigir isso. Se não podemos corrigir no projeto hoje, vamos sugerir ao prefeito que faça a correção na lei original, e beneficie de forma integral a todos os servidores. Com a palavra, vereador Dulce Rita.
Boa noite a todos, boa noite aos servidores. Eu queria só fazer uma observação, que não é a lei que tem que ser corrigida, que tem que ser corrigida é o projeto de lei que o prefeito mandou para a Câmara. Porque no artigo 9º da criação do gatilho, está bem claro o que se diz aqui. Artigo 9º, queria que, inclusive, o pessoal do sindicato prestasse atenção. Sempre que a inflação em real atingir 5%, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei restabelecendo o poder aquisitivo do salário do servidor municipal. Então, atingiu 5%, se a inflação foi de 6,54%, o projeto de lei que deveria ser encaminhado pela Câmara, pelo prefeito, devia ser uma correção de salário de 6,54%, não de 5%. Porque nesse jogo aí, ele está corroendo seu salário em 30% do reajuste e está tirando uma diferença de 1,54 que poderia estar sendo recebido a partir de agora. Então, ele tinha, pela lei, ele deveria ter mandado para a Câmara a correção do valor total da inflação no período, que seria 6,54. Na verdade, eu acho que agiu de má fé com os servidores mais uma vez, né? Eu acho que vocês estão no prejuízo. E também, Juvenil, eu queria aproveitar e falar que estou com uma emenda aqui, que estou estendendo esse benefício para os agentes comunitários de saúde e para os agentes das endemias e das autarquias, e diretas e indiretas. Eu acho que é bom que vocês prestem atenção, que vocês conheçam bem com quem vocês estão trabalhando, porque na época da campanha foi prometido tanta coisa em favor do servidor, e vocês nem, segundo o presidente aí do sindicato, nem convidado para sentar junto, vocês estão sendo. Pelo menos no tempo do PT, do PSDB, poderia não estar se fazendo tudo que era reivindicado, mas tinha sempre o representante sentando lá, na administração ou na Secretaria de Governo. Obrigado, viu, Juvenil? Vereadora Dulce Rita, que fala com bastante propriedade, uma vez que é servidora pública, né? E também a formação de economia, por isso ajuda demais aqui na explanação dos problemas. O sindicato reclama ainda, vereador Walter Hayashi, não é só essa questão do salário, aumentou e muito nessa administração, por exemplo, processos lá no Procede. Olha que coisa mais absurda, né? O Partido dos Trabalhadores, que tem aí na sua aula defender o trabalhador, aumenta substancialmente o número de procedimentos disciplinares contra o servidor público. Tem alguma coisa errada nessa condução. Tem algo acontecendo no 7º andar, ou ordens de lá descendo por toda a extensão da prefeitura, que não está casando com aquilo que foi pregado durante a campanha eleitoral, que era apoiar e dar sustentação a essa categoria de profissionais, servidores públicos, que tão bem faz por nossa cidade. E, além disso, foi relatado para nós que, durante as avaliações, vereador Petit, um ano a pessoa recebeu 5%, olha só, 2011, 5%, 5 pontos, 2012, 5 pontos, mudou a administração, ela recebeu 0,0. Quer dizer, ela que era uma boa funcionária, com o PT, ela foi 0,0. Recebeu notas zeradas. Então, a avaliação está realmente ao sabor, não é, daquele que comanda o 7º andar e todos os seus secretários que precisam olhar com mais clareza o que foi dito durante a campanha eleitoral e o que está efetivamente sendo apregoado agora. Mas para justificar ainda mais a minha fala aqui, vereador Roniel, o ano começa e continuam os mesmos problemas. Problemas de falta de vaga nas escolas, e aqui eu quero dizer, é estadual, é municipal, por toda a cidade. Problemas de transporte escolar para as crianças que necessitam demais desse transporte, muitas vezes tem barreira física, a distância é muito longa, então falta transporte adequado para essas crianças. E agora me veio novamente uma denúncia que é em relação à merenda escolar. Nós falamos várias vezes o ano passado, denunciamos o contrato com a empresa fornecedora de alimentos e foi tocado sem muita importância. E, de novo, começando o ano, tenho denúncia nas escolas de merenda sendo mal preparada ou fora dos padrões
do que se apresenta aí um cardápio ideal para uma criança em formação. Com a palavra, vereador Roniel. Muito obrigado pela parte, senhor vereador Juvenil, senhor presidente. Muito obrigado pela fala. Aproveitando algumas das suas falas, eu também sou funcionário, vejo sempre essa discussão dos 5%, do gatilho, como uma coisa muito importante para nós funcionários, mas assim também sempre primou pela coerência, né? Mesmo sendo funcionário, a gente sabe que esse tipo de gatilho, que é uma lei, graças a Deus, antiga, feita até pela nossa colega, a doutora Ângela Guadagnini, quando então prefeito, ela tem um toque muito bom, muito importante, mas ele também tem a obrigação legal de avaliação orçamentária, você tem que ter justiça na coisa, então tudo isso tem que ser pesado. Eu acho que, Juvenil, agradeço as suas falas, como funcionário mais do que nunca, mas também não podemos perder o fio do bom senso, né? Esse tipo de aumento ele tem que ser feito dentro do que se pode fazer, até porque se de uma forma muito atabalhoada nós quisermos aqui votar alguma coisa acima do que é permitido orçamentariamente dizendo, pode ser que lá na frente o MP venha bater e o funcionário seja prejudicado. Em relação à tua fala agora, sobre a fornecedora de alimentação, me preocupa muito, já no ano passado, vou de novo conclamar meus colegas vereadores, o Ciborgue, uma série de outros, que durante o ano passado fizemos algumas visitas nas escolas, vamos fazer outras visitas, porque também já chegou para mim essa queixa, esse contrato foi refeito de forma que a gente ainda não conseguiu entender muito bem, então a gente vai estar cobrando muito mesmo, tá? Quanto ao transporte, foi ótimo você ter colocado, né, que realmente nas escolas municipais e nas estaduais você tem aí algumas faltas de vagas, esse tipo de coisa. A gente vem aqui tentando conversar, seja na Secretaria de Educação e na municipal, e até também falando com a Delegacia de Ensino Estadual, para que isso seja corrigido. Eu espero que, dentro de um período mais curto possível, isso seja feito. Muito obrigado pela fala. Muito obrigado, vereador Roniel, que também, obviamente, como servidor público, contribui muito aí com essa fala, porque conhece profundamente os problemas, né, do servidor e tenho certeza que vai tentar também colaborar com toda a categoria. Mas o problema, doutor Roniel, não é somente nessa questão aí da merenda ou contrato como foi feito. Esta prefeitura quebrou São José dos Campos. Esse governo quebrou a cidade de São José dos Campos. Eu me lembro, vereador Dulce Rita, que há pouco tempo atrás, vereadores da oposição vinham nessa tribuna e diziam o seguinte: não faz a obra porque não quer, dinheiro está sobrando, a prefeitura é rica, a prefeitura é isso, a prefeitura é aquilo. Eu quero saber o seguinte: quanto que foi o repasse? Se teve aumento do governo federal para cá? Quanto cresceu o orçamento de 2 anos para cá, que é o repasse, não é? Se teve um acréscimo, se teve acréscimo, então aplica-se em obra, aplica-se em benefício, aplica-se no servidor público, melhora a condição de vida de todos. O que nós estamos vendo é uma prefeitura quebrada, sem dinheiro para pagar fornecedor, pessoas batendo a porta da prefeitura querendo receber aquilo que trabalhou, 2 meses de serviços prestados à prefeitura não foram recebidos por algumas empresas. Então, São José dos Campos está passando por um processo, dentro da ordem de grandeza, obviamente, semelhante ao de Brasília. A coisa é feita de tal modo lá, que parece que é uma cadeia esse processo, e aqui em São José dos Campos não é diferente. Tem coisa estranha acontecendo. Tem coisa errada acontecendo. E é nossa obrigação como vereador, e é nossa obrigação aqui no plenário, investigar essas coisas, investigar as denúncias. Fizemos denúncia do kit escolar, fizemos denúncia aí de outras questões no município, e é importante que essa casa faça seu papel de denunciar, de investigar, de ir atrás das informações. Eu gosto muito quando os vereadores desta casa falam em independência de poderes. Independência pressupõe, vereador Petiti, ir atrás das coisas. Se tiver correto, nós temos que aplaudir. Se tiver errado, temos que pedir solução e que resolva o problema. Com a palavra, vereador Petiti. Vereador Juvenil, obrigado pelo espaço, boa noite a todos. Você lembrou muito bem, né, da hora de falar da administração PSDB,
os vereadores da antiga oposição falavam que era uma prefeitura com muito dinheiro, por que não fazia as obras. E lembrar, quando o prefeito Eduardo Cury entregou a prefeitura para a administração do PT, tinha 121 milhões em caixa, que foi deixado pela prefeitura. 90 milhões também em ações da Sabesp. O prefeito, quando ele quer vender, ele passa pela Câmara, a Câmara libera, ele tem 90 milhões de ações da Sabesp. Também deixou 1 bilhão e 900 milhões no Instituto de Previdência de São José dos Campos. O PSDB entregou o Instituto, sendo o segundo instituto melhor do Brasil. Se eu não me engano, ele só perdia para a cidade de Campinas. Né? Que situação que nós encontramos hoje no Instituto. O que me deixa triste também, vereador Juvenil, foi relatado pelo sindicato, na reunião com os vereadores, que o Proced aumentou o número de casos no Proced, que quando o funcionário público é levado a julgamento, né, e pode até perder o seu cargo, aumentou de uma administração do PT para o PSDB. Eu lembro alguns casos do Proced em São José dos Campos, que tinha psicólogo, falava-se com os funcionários em caso de problema de álcool, problema de droga, até que não levasse esse funcionário ao Proced. Também teve casos de funcionários que, fora da lei, entregaram documentos para vereadores da oposição na época e também não foram levados ao Proced. E agora uma administração do Partido dos Trabalhadores aumenta o caso contra o funcionário público. Tantas promessas foram feitas ao funcionarismo de São José dos Campos e agora a gente vê esse caso. Há 2 semanas eu relatei o caso das gestantes, né, no estágio probatório. Vereadores ainda procuraram desmentir, mas foi uma coincidência. Aí fica julgamento das pessoas que estão nos ouvindo. Né? 3 gestantes não passaram no estágio probatório. E a administração já fez um texto no jornal defendendo, falando que elas não tiveram as notas suficientes para passar pelo estágio probatório. Então sempre eles deixam sempre uma interrogação. 3 gestantes, vereador Juvenil, não passaram pelo estágio probatório. Será que realmente as 3 não tinham condições de passarem? É lamentável, é triste. Uma prefeitura que não sabe mexer com dinheiro público, né? Está negativo 100 milhões de reais, contando que deixaram 121, mais 90 milhões de ações. E também a vereadora Dulce Rita está me lembrando aqui que foi deixado 157 milhões destinado para obras, né? Como a Arena que essa administração entrou, parou a Arena por 14 meses, deixando um prejuízo na cidade de 1,5 milhão de reais, e a gente vê a situação lastimável da Arena. Um outro detalhe, Juvenil, só mais um tempinho de você, a gente vê o basquete de São José dos Campos. Né? Essa prefeitura entrou prometendo abaixar o investimento no basquete, abaixou por 2 vezes. A gente está vendo situações que esse time às vezes tem o salário atrasado. Um time que trazia alegria para a cidade, bicampeão paulista, vice-campeão brasileiro, e a gente vê essa situação. Parece que essa administração quer manchar tudo o que a administração passada fez. Mas o basquete é histórico em São José dos Campos. Em 1981, nosso basquete já foi campeão brasileiro, já foi campeão paulista, então não é uma marca do PSDB. Faz parte da história de São José dos Campos. A prefeitura do PT, ao invés de tentar destruir o que está dando certo, ela tinha que pensar na população e trabalhar séria na cidade de São José dos Campos. Obrigado, Juvenil. Vereador Petit, eu não consigo entender, visitando a SSM Leste, um monte de caminhão parado lá, máquinas paradas, ao invés de estar servindo as pessoas, trabalhando para as pessoas. Eu não consigo entender gastar de 11 para 18 milhões no estádio Martins Pereira e não apoiar, por exemplo, o basquete do município. Então, o primeiro ano de governo deles, não sei se vocês se lembram, eles vinham aqui e diziam assim, a culpa é do PSDB, é herança maldita, é não sei o que lá. Sabe assim, a culpa é sempre dos outros. No kit escolar, a culpa foi do erro de digitação. A pobre da moça que digitou lá alguma coisa, o erro foi dela. Erro de digitação que custou mais de 6 milhões de reais. Agora, se teve um erro, o prefeito tem o poder de cancelar o negócio. Não paga. Mas não, ele foi e pagou. Certo? Então, é fácil ter uma fala e, na prática, não fazer aquilo
que realmente se propõe. É preciso ter coragem. Quando nós colocamos aqui pedido de SEI, ela não foi aceita. E quando quiseram colocar a SEI da Arena de Esporte, nobre vereador, nós fomos a favor. O PSDB foi favorável à SEI da Arena de Esportes. Porque nós não temos medo, não. Se está errado, tem que punir. Se está errado, tem que pôr mesmo na justiça. A SEI aconteceu, a SEI teve prosseguimento. E o que foi constatado? Então tem que ter coragem. Se esse governo está errando, tem que ter investigação. Se tem problemas, tem que ter um instrumento que nós descobramos o que fazer, porque o povo não pode sofrer mais. O povo está sofrendo por falta de gestão e por falta de planejamento, sujeira em escola, enfim, tantas outras mazelas. E eu tenho certeza, viu, Dulce Rita, que vai vir gente aqui depois de mim e dizer que está tudo lindo, tudo maravilhoso, está tudo bonito. Está bonito não sei aonde, mas não aonde as pessoas realmente estão necessitando de serviços públicos. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Obrigado, Juvenil. Só queria lembrar que ontem teve uma reportagem, acho que foi na TV Vanguarda, a respeito de uma escola que estava com problema de papel higiênico, escola estadual que estava com problema de papel higiênico, e que a diretora da escola estava pedindo material escolar. Uma lista de material para iniciar as aulas, porque o kit escolar do Estado não tinha chegado. Eu fui lá na dirigente de ensino, queria saber quantas escolas estavam com o mesmo problema, porque na reportagem ela afirmou que não tinha conhecimento, depois ela conversou comigo, que ela fez uma checagem em todas as escolas, isso daí foi um caso isolado, que por problemas de logística, problema de direção, sei lá o quê, ficou faltando papel higiênico, e essa diretora, até para minimizar, foi pedir o papel higiênico, eu achei que foi errado, não concordo absolutamente, mas eu acho que é isso. Em vez de ficar jogando a culpa no PSDB, vamos procurar o que está acontecendo, vamos correr atrás de solução. Porque o PSDB, a gente tem que lembrar, né? Infelizmente, o pessoal está com problema no calendário. O PSDB saiu do governo em 2012, né? E não tinha esse problema de sujeira em escola, não. Hoje mesmo já recebi mais 4 reclamações de mães de aluno reclamando que está insuportável a situação das escolas, do jeito que as crianças estão estudando. Então, em vez de jogar a culpa no passado, vamos resolver o problema do presente, né? Esse é o 3º ano já de governo do PT nesse município. O primeiro ano justificavam que era problema do PSDB, herança maldita, o orçamento foi eles que fizeram. Esse orçamento que nós deixamos dinheiro em caixa, investimentos e líquido, livre, para usar como queira. Agora é o 2º ano de orçamento do PT. E está essa quebradeira aí. Agora vocês façam uma análise. Quem estava errado? Nós que deixamos dinheiro líquido em caixa ou eles que estão quebrando esse município? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor vereador, Vossa Excelência, pela sua colocação. Solicito ao vice-presidente dessa mesa, vereador Dilermano Dié, que assume os trabalhos por hora, para que, se Vossa Excelência permitir, esse vereador possa fazer uso da tribuna. Concedemos a palavra ao nobre vereador Shakespeare para falar no grande expediente. Senhor presidente, Dilermano Dié, público aqui presente, nobres vereadores, eu venho a essa tribuna, primeira vez esse ano, vereador Roniel, vereador Roberto Deleve, e como diz o vereador Valdir Avarenga, eu estava com saudade da voz ficar um pouco mais rouca. E eu quero falar sobre alguns personagens. Eu vou parafrasear a uma jornalista que eu li uma reportagem e ouvi,
que para mim foi brilhante. A Joyce, eu pedi até ajuda para o meu professor de português ali, o vereador Willis, que me desse ali, a Joyce Hasselman. Obrigado. E ela faz o seguinte comentário. Ela fala sobre alguns personagens que ela tem analisado. E ela diz que esses personagens eles têm um hábito, e esse hábito é o hábito, considera como um hábito feio, que são aqueles conselhos que os pais nos dizem quando somos criancinhas, vereador Valdir Varenga. Não podemos mentir não podemos mentir, meu filho, pois os personagens que eu quero relatar aqui, eles não aprenderam. Há poucos dias, um desses personagens, eles prometeram que não haveria tarifaço. Aí vem um aumento na conta de energia. Aí vira mais alguns dias, diz que a gasolina não vai aumentar. Aí vem 30% no aumento. Aí diz que o aumento dos juros não haverá aumento dos juros para a população mais carente. E vem um aumento dos juros na casa própria. Aí diz que, imagina, isso aí chegou ao final, não teremos mais nenhuma taxa, vereador Calazans Camargo. E aí vem o aumento da taxa Selic. Aí promete que os direitos trabalhistas serão garantidos. Nem que a vaca tossisse. A vaca tossiu. E o aumento, e mexeram nos direitos trabalhistas. A regra agora diz que será mais dura. E promete que a indústria nacional iria nadar de braçada. Não precisamos falar nada do que tem acontecido com a indústria nacional. Diz que a Petrobras continuaria sendo o orgulho de todos os brasileiros. Nós temos visto o que tem ocorrido com a Petrobras. A educação seria levada mais a séria. Seremos o país da educação em 2022. E o nosso país é castigado com um corte de 7 bilhões na área da educação. Prometeram uma responsabilidade fiscal nas contas públicas, mas rasgaram o vereador Rogério Ciborgue, a nossa constituinte. Prometeram que teríamos mais responsabilidades fiscais e transformaram no Congresso o déficit em superávit. Prometeram que a água em São Paulo não iria acabar. E a água em São Paulo tem sido racionada. Prometeram que o investimento em transposição seria cada vez melhor no estado de São Paulo. Muito obrigado, que aqui a água ainda tem um pouquinho. Aqui a vereadora me trouxe a água do PSDB. E nós temos visto a dificuldade que tem encontrado. Prometeram, disseram que não iriam mentir na eleição do nosso estado, dizendo que os investimentos e as investigações não teriam interferência. Há pouco, soubemos pelo noticiário da imprensa, vereador Calazans, que há indícios de interferência na investigação do caso do metrô. Ou seja, prometeram entregar um Brasil e uma São Paulo em primeiro lugar, mas esqueceram de tirar o número de miséria, esqueceram de atender a população no seu básico e necessário, esqueceram de dizer a verdade, que não mentiriam mais.
Aí me falam, vereador Dilermano Dié, que esse vereador vem na tribuna a primeira vez, depois de muito tempo, para falar bravatas e mentiras, mas eu não poderia deixar de vir aqui e exercer o meu papel de cidadão, o meu papel de uma geração que acredita no Brasil, acredita em São Paulo, acredita em São José dos Campos. Sabemos que podemos chegar mais longe, sabemos que podemos discutir e trazer as grandes discussões para essa Casa de Leis. Sabemos que temos aqui vereadores capazes para fazer essa discussão, mas não podemos seguir o exemplo, vereador Willis, de quem, nas últimas eleições, para nós, mentiu, mentiu, mentiu e mentiu. Fico alerta para toda a população de São José, fico alerta porque nós fazemos parte da população do nosso estado e do nosso país, e temos a certeza e a convicção de que aqui existem vereadores comprometidos com a população da nossa cidade, que aqui existem vereadores que estão comprometidos em fiscalizar e cobrar o que preciso for ser cobrado, e que nós estamos empenhados em ajudar, não fazer oposição por oposição, não levantar críticas por picuinhas políticas. Eu poderia seguir aqui e falar o nome de partido A ou partido B, mas eu sei que o descontentamento, eu sei que o grau de confiança, de desconfiança é geral na classe política. E eu me incluo nessa classe política. Porém, nós temos o dever e a missão de pensarmos no próximo passo. E o próximo passo não pode ser pequeno. O próximo passo tem que vir com um impulso maior, vereador Juvenil. Partir do início que nós precisamos nos impulsionar e nos dedicar mais. Para não acontecer exemplos como esse que eu acabei de citar, que foi escrito por essa jornalista, a Joyce... Como é que é, Willis? Willis. Como que me ajuda no sobrenome? Hasselmann. Hasselmann. A Joyce Hasselmann escreveu de um descontentamento sem a crítica direta, sem a crítica pessoal, mas a crítica de administração e como gerir o dinheiro público. Essa crítica que nós, como cidadão, nos sentimos magoados, decepcionados, abatidos, desestimulados a continuar acreditando na classe política. Mas eu acredito num país melhor. Eu acredito num estado melhor. Eu acredito numa cidade de São José dos Campos ainda melhor. Com a palavra, concedo uma parte ao nobre vereador Juvenil Silvério. Vereador Shakespeare, presidente desta casa, muito obrigado pela parte. Até para Vossa Excelência poder tomar um copo d'água aí, que está muito animada e rouca com essa sua postura. A cidade inteira está perplexa, o Estado e o país está perplexo. Porque o que foi posto durante as eleições do ano passado, aquilo que foi vinculado pelos partidos políticos, aquilo que foi mostrado de forma fantasiosa, hoje estamos vendo tudo ruir. Então não é possível realmente, eu concordo com Vossa Excelência, indigna a todos nós, porque no bairro, na rua, na comunidade, a gente sofre esse problema, que as pessoas olham para a gente e todo mundo acha que todo mundo é mensalão, todo mundo acha que todo mundo tem petrolão e pega dinheiro, é assim que funciona. Então é preciso realmente que passe a limpo essa história e que as pessoas possam separar aqueles que roubam, aquele que destrói o país, aquele que mancham os políticos. Eu diria que 30% talvez tenha espírito público de verdade. Então é preciso ter uma limpa geral, mas é importante que a população brasileira reconheça isso. E não somente nas passeatas de 2013 tenham a indignação, mas que isso seja representado nas urnas, corrigindo esses erros. Eu quero só mais um tempinho para dizer o seguinte:
ficha suja. Nós tivemos agora Maluf, que conseguiu. Meu Deus do céu! O que então dizer dessa lei desse país que beneficia uma situação dessa? É por isso que as pessoas ficam indignadas com essa postura. E Vossa Excelência tem razão, é preciso começar da base. E aqui em São José dos Campos, desta Câmara de Vereadores, é preciso mostrar um espírito novo, aquilo que realmente represente as pessoas e que valorizem a sociedade. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Obrigado, nobre vereador. Vossa Excelência brilhanta com o vosso comentário. Uma parte ao nobre vereador Roberto Deleve. Senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa. Nobre vereador Shakespeare, também vem pela primeira vez nessa tribuna, esse ano, parabenizando Vossa Excelência pela conquista da Câmara e a todos os vereadores aqui que começou vida nova esse ano. Mas, presidente, vim esse microfone dessa Casa do Povo, porque eu fui chamado a pedido dos moradores ali uns chamam de Jardim Augusto, Jardim Paulista, Jardim Topázio, perto da rodoviária nova. Tem um empreendimento lá, inclusive um dos donos das casas estão aí na plateia, Juliano, Serginho, obrigado pela presença, Serginho, sua esposa do Juliano está aí. Eu trouxe, Sheik, umas fotos para você ver que situação que esse pessoal está na beira do abismo, literalmente falando. Por favor, Marvel. As fotos, eu não passaria perto a casa desse pessoal onde está, e a máquina trabalhando com risco de desabamento é aqui na Rua Itororó, próxima à rodoviária nova, número 610. Por favor, a próxima foto, mano. A máquina está lá, não para. O muro está caindo e vamos construir. Por favor, a outra foto, mano. Aí a rachadura de algumas paredes dessas pessoas que estão aí, e a Defesa Civil foi lá, pediu para eles ir para um albergue. E a construtora está lá com um prédio ao lado e fazendo buraco para outro. Por favor, a próxima foto. O nome do construtor está aí. O projeto aprovado em 2008. Inclusive, eu vou pedir uma cópia de inteiro teor do processo desse prédio para ver o que está acontecendo, porque eu não tenho informações técnicas hoje. Isso aí, eu estou mostrando o perigo. Olha a rua, está a 10 metros. Uma chuva muito forte, o vereador Shakespeare, desaba até a rua que fica próxima à rodoviária. Então, gostaria de mostrar para vocês e vou pedir essa informação para saber o que está ocorrendo sobre esses prédios sendo construídos de formas inadequadas. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, Vossa Excelência, pela contribuição com sua fala. Concedo uma parte ao nobre vereador Roniel. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela fala. Eu queria só, realmente é assustador ver um treco desse. Se essa lei foi aprovada em 2008, mas o buraco está aí até agora, ou o cara é muito lerdo para desde 2008 começar o buraco e fazer isso agora, ou isso começou há pouco tempo. E se começou há pouco tempo, nós precisamos cobrar isso. Só a aprovação de 2008 não me resolve. O que resolve, sim, é saber quem é o responsável por fiscalizar isso e ver de uma forma muito rápida parar esse processo. Porque do jeito que está, não dá para ficar, não. Por que não pode parar? Nós enche de novo, vamos encher de novo. Concedo uma parte à nobre vereadora, doutora Ângela Guadagni. Vereador, eu queria estar fazendo algumas colocações a respeito de algumas afirmações que o nobre vereador fez. Primeiro, em relação ao preço da gasolina, 27% é ICMS, que é responsabilidade do Estado. 6% são impostos federais, o CID, o PIS e o CONFINS. A gasolina brasileira está no ranking internacional, está no lugar 73. Já esteve, em 2002, entre os 20 mais caras. Agora está em 73. O preço do petróleo corresponde a 20% do custo da gasolina. O resto, todos os investimentos, a mão de obra. E como o preço do petróleo brasileiro, do barril, é mais barato, quando subiu
no preço internacional, o preço da gasolina ficou o mesmo, não subiu. E agora que está numa questão internacional, o preço caindo, a gente teve esse reajuste por conta dessas outras questões. Mas não é só o governo federal. Então, tem colocação. Entre 1995 e 2002, o reajuste do combustível foi 350% em 8 anos, numa média de 44% ao ano. Entre 2003 e 2015, o reajuste foi de 45% desses 12 anos, numa média de 3,78%. E em 1994, um salário mínimo comprava 127 litros de gasolina. 8 anos depois, no fim do governo, o salário mínimo comprava 97 litros de gasolina. Então, comprava menos ainda de quando aquele governo entrou. E, atualmente, um salário mínimo, se a gente for fazer o mesmo tipo de conta, paga 220 litros de gasolina. Uma outra informação é em relação à questão do aumento dos juros da casa própria. Houve realmente um aumento de juros da casa própria para os imóveis com valor de mais de R$750 mil nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, no Distrito Federal. Nos outros estados, foram no imóvel acima de R$650 mil. Então, uma pessoa que tem um imóvel de R$750 mil não é a população mais pobre, mais carente, que comprou Minha Casa Minha Vida. Esse reajuste do imóvel foi dos imóveis mais caros, 750 mil e 600 mil. Então, não houve realmente um aumento para a população mais simples, né, que até 3 salários mínimos, que é o projeto da Minha Casa Minha Vida, ou dos outros Minha Casa Minha Vida, que compram não só até 3 salários mínimos, mas até 10 salários mínimos, que vai num valor maior. Obrigado pela contribuição, doutora Ângela. Só para ressaltar, segundo os dados aqui do próprio Ministério, o reajuste da casa própria até 10 salário mínimo foi de 3,72. O reajuste da própria de 0 a 10, fazendo no global. Teve menor até 3, que não teve reajuste, mas de 3 até 10 teve um reajuste de 3,72. Então, houve, de fato, um aumento na casa própria. Quando eu faço a minha crítica e o meu desabafo aqui nessa tribuna, Vossa Excelência pode ter percebido que eu não citei partido A ou partido B. Citei, de fato, como um cidadão, entendendo que, na feirinha que eu vou, ou no supermercado que eu vou, que eu estou indo, eu estou vendo que o meu dinheiro está comprando menos. E eu estou vendo essa dificuldade, assim como o trabalhador e a população brasileira. Sentindo no meu bolso, quando chegou hoje, eu tive que pagar a minha conta de água, e ver que na minha conta de água eu fui ver que eu pago alguns tributos, que na realidade não está me trazendo benefício algum. Então, nesse sentido, fica a minha indignação, na verdade, a má administração que tem sido feito ao nosso dinheiro público, seja ele no governo federal, seja ele no governo estadual. Então, essa é a minha crítica, na verdade, a minha maneira de expressar quanto à questão da conta de energia elétrica, quanto à questão do próprio aumento da taxa Selic, enfim, todas essas coisas que, na verdade, fazem que o nosso dia a dia se encareça mais, vereador Calazans Camargo. Então, essa que é o meu apontamento que eu tenho dito aqui nessa tribuna. Mas agradeço vossa contribuição, até porque tem todo o entendimento e a capacidade e propriedade para tudo que fala aqui nesse microfone. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, até agradeço a sua parte aqui. Eu só queria lembrar também, com relação à gasolina, que o rombo mínimo na Petrobras foi 99 bilhões. E quando a ex-presidente, a Graça Foster, declarou isso, que era uma estimativa de roubo, ela foi mandada embora. Então, eu acho que com esse dinheiro dá para resolver muito problema do país, não só da saúde, que é o orçamento da saúde para o ano inteiro. É para resolver o problema da educação, é para resolver o problema de infraestrutura, é para resolver o problema de saneamento básico, é resolver o problema da água aqui no estado de São Paulo. Então, vamos parar com
com hipocrisia, gente. Vamos parar de hipocrisia. E não é à toa que a voz rouca da periferia até a voz rouca da periferia já está falando em impeachment. Com a palavra, o nobre vereador Dilermano Dié. Nobre vereador Shakespeare, presidente desta edilidade, senhores vereadores, público aqui presente, em especial na galeria, representantes da imprensa falada, escrita, e aqui destaco, estava o Lauro do Jornal Vale, o Lano Brito da Rádio Estadão, uma pessoa de quem cumprimento os demais profissionais da área. Senhor presidente, ora tribuno, vereador Sheik, eu ouvi atentamente o discurso de Vossa Excelência e, no início, Vossa Excelência falava da educação do país e, óbvio, né, nós devemos começar pelo município, porque, afinal de contas, o cidadão mora no município. E eu, esta semana, ouvindo os reclamos da sociedade, em especial os pais de alunos da minha região, a região sul, fiquei deveras surpreso e realmente muito estarrecido com a situação. Eu estou sem cinegrafista, caro vereador, mas fiz algumas fotos e vou dizer aqui das escolas. Professora Terezinha do Menino Jesus, lá no Dom Pedro I, onde fiz uma visita pessoalmente, onde os alunos estão estudando num barracão, em meio a tantas obras, correndo risco de pisar num prego, de escapar uma ferramenta pesada daquela obra que é grande, não é? E machucar algum aluno. Em que pese ter alguns tapumes, é bem verdade, mas são frágeis. Aqueles alunos, os professores, deveriam estar num outro ambiente e não convivendo ao mesmo ambiente, caro vereador Sheik. Sem contar o matagal que está no fundo da escola. Estive na escola do Vale do Sol, ali na EMEI Torataro Tactani. Na escola Marilda Montemor, no Jardim Oriente. Olha, é que eu estou realmente sem ser um cinegrafista, vereador. Mas há tanto mato, que é possível uma girafa comer o capim, de tão alto que está. Se pudesse mostrar, mas na próxima sessão teria oportunidade. Já fiz a solicitação para que o Poder Público Municipal faça a devida poda dos capins. Porque quando nós estávamos em plena seca, vereadora Dulce Rita, a empresa estava cortando terra, e de uma maneira errada, porque com aquele calor excessivo, estava matando as gramas. Aí tem amigo dos amigos, né? Porque daí mata a grama, troca a grama e assim vai. E as escolas, isso daqui, escola, as crianças estão atrás do matagal. Isso é uma escola. O descaso é tão grande com as escolas, com as crianças, com os pais de alunos dessa cidade, nobre vereador Sheik, que dá desgosto de ver, sem contar o descaso com os prédios públicos, com as estruturas dos prédios, que estão todos acabados, sucateados, pedindo socorro. Portanto, este é o país da educação. Não vou me alongar, porque estarei tomando tempo precioso de Vossa Excelência. Quanto ao governo federal, numa próxima sessão, gostaria também de seguir, né, esta fala de Vossa Excelência, porque a nobre vereadora, não é, a doutora Ângela, até faço questão de citar, quando falou do preço da gasolina e dos valores, primeiro que 27% é de água e álcool, não é, no tanque. Explica lá para o povo, explica para quem está indo no posto, e mais, vá lá e explica tudo na rua para a população que nós estamos ouvindo. Quase 90% da população dizendo não
né, ao governo, porque dizer que o governo, porque a presidenta foi reeleita, só que 80 milhões de brasileiros não votaram nela. Ela teve aí um terço da votação, né? Portanto, ela teve a votação da minoria. E vejam bem os senhores, que de 48% da classe que ganha de 1 a 2 salários mínimos, 48% da aprovação, hoje ela tem 22%. Portanto, nós não estamos aqui equivocados nem errados de estar tecendo esses comentários, né? Infelizmente, a roubalheira continua. Isso aí está como, ou acaba-se com essa roubalheira que o PT enfiou no país, ou eles acabam de vez conosco. Está igual aquela história na época de Monteiro Lobato, escritor. Ou a saúva, acabamos com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Porque, infelizmente, o que se ficou lá é um monte de cabrito tomando conta de ordem, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Dilemano Dier. Encerra aqui a minha participação, até porque o meu tempo já se encerrou. Agradeço ao nobre presidente Dilemano Dier pelo tempo cedido aqui, pela exceção de tempo. E estamos aí continuando o nosso trabalho. Eu tenho certeza que essa Câmara Municipal vai continuar fazendo, desempenhando o seu papel, com muita garra, com muita vontade, até porque sou nascido e criado nessa cidade querida, sou joseense, amo essa cidade, vou morar aqui, criar meus filhos, netos, e a gente tem que sempre zelar por nossa cidade, nosso estado e nosso país. Por isso eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, muito orgulho de ser do estado de São Paulo e muito orgulho de ser um joseense. Convido o senhor vereador Shakespeare Carvalho a reassumir a presidência dos trabalhos da mesa. Passaremos à votação dos projetos constantes na ordem do dia. Com a palavra, o nobre vereador Rogério Ciborgue. Nobre presidente, demais vereadores, público presente, imprensa, servidores, boa noite. Presidente, eu gostaria de pedir o adiamento de alguns processos já acordado aqui com todas as lideranças e os respectivos vereadores que são autores dos projetos. Por gentileza, adiar por uma sessão o processo 6282, o processo 12564 de 2012 também por uma sessão, o processo número 5798 /2014 também por uma sessão, por gentileza. Nobre secretário Willis, também o processo 8839/2014, também adiamento por uma sessão. Por gentileza, presidente. Em votação, vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o nobre vereador Rogério Ciborgue. Nobre presidente, já acordado com as lideranças, gostaria de pedir a supressão da leitura da pauta de hoje. Em votação, pedido do nobre vereador Rogério Ciborgue. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o nobre vereador Wagner Balheiro.
Com a palavra, o nobre vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, solicito para leitura e votação o processo 752 de 2015, o processo 740 de 2015 e para votação o processo também 738 de 2015. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o nobre vereador Dilermano Dié. Senhor presidente, gostaria de pedir inversão de pauta para a votação do processo 738/2015. Informo aos senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Senhor presidente, nenhum voto contrário. Em votação, o requerimento do vereador Dilermano Dié. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, em votação, o processo 738/2015, de autoria do Poder Executivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Junta Comercial do Estado de São Paulo e com a Associação Comercial e Indústria de São José dos Campos, a Associação das Empresas Contábeis de São José dos Campos e o Sindicato de Contabilistas de São José dos Campos e da outras providências. Está aqui hoje para acompanhar nessa noite a votação o Cláudio Caldas, que é o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. Aprovado por unanimidade. Com a presença hoje também dos servidores municipais da nossa cidade, Sindicato de Servidores Municipais, o Zetão, a Zelita, e todo o corpo do Sindicato dos Servidores, para acompanhar hoje a votação do gatilho salarial dos servidores municipais e também se estendendo aos servidores da Câmara Municipal de São José dos Campos. Vamos interromper um pouco a sessão para aguardar o término dos pareceres das emendas do projeto que vai ser apreciado logo mais. Reaberta a presente sessão, só para justificar aos presentes e nossos telespectadores, todo o processo precisa de alguns pareceres de comissões, estavam sendo concluídas esse parecer, e logo após a conclusão já iniciaremos agora o processo de votação.
Solicito ao nobre vereador Willis, primeiro secretário dessa mesa, que faça a leitura do processo. Protocolo 752/2015, DTL, projeto de lei número 26, fixa os subsídios dos agentes públicos do Poder Executivo. O prazo para emenda, 3/3/2015. Comissões de Justiça e Economia. Processo de votação. Processo número 739/2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimento e salários dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. E iremos votar primeiro a emenda número 1. Informo aos senhores vereadores que esse processo encontra-se em prazo de emenda. Consulto aos senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Em condições de votação. Emenda número 1, da mesa diretora. Vereadores favoráveis. Emenda número 1 da mesa diretora, que concede o reajuste e os vencimentos salariais para os servidores da Câmara Municipal de São José dos Campos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Justificativa de votação. Não. Emenda número 2, da vereadora Dulce Rita. Cadê? Para maior esclarecimento dos colegas e telespectadores, iremos solicitar a leitura da emenda da nobre vereadora Dulce Rita. A emenda número 2 da vereadora Dulce Rita, o reajuste concedido nos termos do caput desse artigo é extensivo aos servidores públicos municipais inativos e aos pensionistas, e aos servidores da administração pública direta e indireta, bem como os contratados, conforme a Lei Complementar número 309, de 8 de dezembro de 2006, e a Lei Complementar de número 326, de 5 de julho de 2007. Justificativa, encaminhamento de votação, vereadora doutora Ângela. O corpo da lei já diz que os pensionistas inativos e os outros funcionários já vão ser contemplados com o gatilho de 5%. O novo nessa emenda é que coloca os funcionários que estão nos dois contratos, que são contratos diferentes do servidor como um todo, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia. E esses dois tipos de funcionário, eles são regidos por um regime diferente do servidor,
apesar de serem servidores, apesar de estarem na saúde, mas a Prefeitura recebe o repasse do Ministério da Saúde para o pagamento dos salários e faz o pagamento dos salários desses dois tipos de funcionários, trabalhadores. Recentemente, pela primeira vez, eles tiveram o aumento integral do repasse do Ministério. Antes era feito um aumento, o repasse para eles, quando o Ministério fazia aumento, que não era o repasse integral. Então, eles tiveram mais de 20% de reajuste no último aumento que teve, e quando houver um aumento do salário que o Ministério repassar, eles vão ter novamente esse ajuste. Pelo tipo de emenda, é inconstitucional a gente aprovar, e a bancada do Partido dos Trabalhadores vai votar contrário. Encaminhamento de votação, nobre vereadora Dulce Rita. Eu acho que os trabalhadores eles têm um tratamento antes da eleição, antes do governo assumir, e depois que assume o tratamento é outro. Os trabalhadores já estão aí com a perda de 1,54 nesse bojo dessa lei, que devia ter vindo a inflação acumulada do período e não a inflação parcial que está constando aí no bojo desse projeto. Já estão com esse prejuízo. E o aumento para os agentes comunitários de endemias e agente comunitário de saúde seria muito bem-vindo também para eles, que dependeria só de uma boa gestão do governo estadual, municipal, que tivesse um bom controle sobre as contas públicas, um controle sobre os pagamentos de fornecedores, que estão muitos ainda com atraso, outros que já receberam com 3 meses de atraso, mas isso tudo é uma gestão do dinheiro público. E, por conta disso, não vai poder ser dado esse benefício para os agentes comunitários. Lastimo muito não só pelos servidores, como também pelos agentes. Mas isso também é mais uma consequência de um governo atabalhado e desastrado no controle de suas finanças. Em votação, a emenda número 2 da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Três votos favoráveis, senhor presidente. Rejeitado pela maioria, 18 votos a 3. Justificativa de votação da emenda número 2, da vereadora Dulce Rita, vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, colegas vereadores, cumpre aqui registrar que as duas classes de servidores, né, os agentes comunitários de endemias e os agentes comunitários de saúde, já tiveram nesta casa a votação de um projeto no mês de julho do ano passado, onde a Câmara aprovou um reajuste de R$ 831 para R$ 1.014, né, do salário dessas duas categorias, igualando e repassando integralmente o valor que é fruto do convênio com o governo federal, né, para estas categorias. Foi um aumento de 22%, né, uma categoria que tem e terá sempre o respaldo deste governo, que terá e será sempre buscado, junto com o prefeito Carlinhos, as melhorias para essa categoria, lembrando que, no passado, por muitas e muitas vezes, nos anos anteriores, nos governos anteriores, nós tentamos fazer com que o repasse fosse integral. Aquilo que a União repassava para o município fosse repassado integralmente aos agentes comunitários, tanto de endemias como de saúde. Isso veio a ocorrer no nosso governo, a partir da votação que ocorreu em julho do ano passado. Processo de votação do processo, em votação, processo 739/2015, de autoria do Poder Executivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo número 9787/2014, de autoria do vereador Robertinho da Padaria.
Justificativa de votação, nobre vereador, Dr. Roniel de Faria. Muito obrigado, senhor presidente. O meu partido inteiro está votando a favor, porque entende até como funcionário que a gente sempre foi favorável a esse gatilho, não resta a menor dúvida. O que eu realmente esqueci de ver, e precisaria depois dar uma cobrada aí com o governo, ver que a partir de quando esse gatilho vai ser introduzido, se é a partir agora de fevereiro, se ele começa a partir de janeiro, que eu acho que na verdade seria o ideal, mas é uma questão de conversação. Com certeza estaremos e votamos a favor, estaremos sempre com o funcionário. Comunico a Vossa Excelência que a partir de 1º de fevereiro, o gatilho concedido a Vossa Excelência e aos demais servidores estará. Justificativo de votação, nobre vereador Juvenil Silvério, só solicito que não prolongue, por gentileza. Obrigado. Eu vou utilizar apenas o tempo regimental, justificando o meu voto. Eu concordo com o vereador Roniel, poderia ser feito desde janeiro já esse retroativo, mas não é possível, então vamos entender aquilo que o governo está colocando para casa. Em relação aos endemias, vereador Dulce Rita, esses funcionários que estavam antigamente por um regime, agora são contratados da DDDRIM, certo? No contrato, os novos funcionários, os novos contratados, é um contrato guarda-chuva da DDDRIM, portanto, burlando a lei, então não tem jeito, esse é o jeito deles de fazer a administração da cidade. Por outro lado, o vereador Shakespeare Carvalho, meu querido presidente, nós votamos favorável a esse projeto, o servidor público merece toda a casa aqui, a nossa atenção, e já deixo aqui um convite a todos os vereadores que façamos a mudança na lei que criou o gatilho para que possa ser dado, além daquilo que for da inflação, também as perdas salariais do período. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Só lembrá-lo que Vossa Excelência passou do vosso tempo regimental. Com a palavra, nobre vereadora, doutora Ângela. Senhor presidente, em outros momentos, quando houve nessa casa a discussão sobre a contratação do DDDRIM, eu já tive nesse microfone esclarecendo que são duas coisas totalmente diferentes. Tem os agentes de endemia, que são vinculados à Secretaria de Saúde, que fazem as visitas de casa em casa, que verificam os criadouros de dengue, e outra coisa totalmente diferente, e o vereador sabe disso, porque isso aí já foi colocado muitas vezes, é um contrato que a Secretaria de Saúde fez para pulverizar para veneno nos locais onde tem um acúmulo da presença da larva e principalmente do vetor, do voador do Aedes. Então, são totalmente diferentes. Existe o agente de endemia vinculado à Secretaria de Saúde e um contrato com a DDDRIM para pulverizar o veneno. Então, continuar falando uma coisa que não é verdade mostra que está desinformado quanto a isso. Ou não quer ser informado, porque eu já falei nesse microfone sobre essas diferenças entre um contrato e o outro. Obrigado, doutora Ângela, por vossa contribuição. Com a palavra, justificativa de votação, vereador Carlinhos Chaca. Eu voto favorável, porque o gatilho, votei favorável, porque o gatilho é uma conquista da categoria. Foi no governo da doutora Ângela, quando foi criado o gatilho, um trabalho importante do sindicato, e parabenizar a doutora Ângela. E lembrando que nesse governo já foi implantado vários benefícios para os servidores, uma conquista também da categoria. E lembrando que o gatilho aqui São José é uma das únicas cidades que tem esse mecanismo de garantia de não perda salarial. Evidentemente que seria importante ter um aumento também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Ressaltar a presença do secretário de governo, secretário Marco Aurélio, do secretário adjunto de governo, Marcelo Bento, na noite de hoje, abrilhantando com vossas presenças. Com a palavra, nobre vereador Wagner Balieiro. Só um lembrete, senhor presidente, nós temos um concurso que foi realizado o ano passado para agente comunitário de saúde. Esse concurso ele tem validade até julho deste ano. Então, estão sendo chamados vários agentes comunitários de saúde de diversas regiões para
preencher o quadro com pessoas de um concurso realizado pela própria Prefeitura, que tem validade até julho desse ano. Obrigado, nobre vereador. Justificativa de votação, nobre vereador Fernando Petit, da Farmácia Comunitária. Obrigado, senhor presidente. Shakespeare. Na verdade, o PSDB sempre votou favorável ao gatilho e não seria diferente dessa vez. O que me fez voltar no microfone é falar um pouquinho do contrato da Dededrim. Quando o vereador da situação fala que os agentes terceirizados da Dededrim, eles só veem o foco da dengue, são mais de 100 agentes terceirizados ao custo de 4,5 milhões. E a pessoa gastar 4,5 milhões para contratar agentes terceirizados só para ver o foco, para depois os agentes de endemias irem até o local, não é possível que aconteça alguma coisa desse. Na gestão do PSDB, a oposição da época, que era o PT, pedia para que esses agentes de endemias fossem estatutários. E agora eles terceirizam os mesmos agentes. É um discurso e outra prática. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador. Vereadora Juliana Fraga. Bom, eu votei favorável, né, ao gatilho. É uma conquista dos servidores. Porém, a gente não pode deixar de lutar, e junto com os servidores, para o aumento real. Porque há 16 anos, o PSDB, nós não tivemos um aumento real. Eu, como servidora, isso já é uma discussão antiga, e que nós queremos mesmo um aumento real. Mas estamos contentes agora pelo gatilho, mas a gente não pode deixar de lutar pelo aumento real. Obrigado, nobre vereadora Juliana, professora Juliana Fraga. Quero salientar também a presença do carnavalesco José Hamilton de Santana, também, que abrilhanta com a sua presença hoje aqui. Passaremos para o processo de votação 9787/2014, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Votaremos primeiramente a emenda número 1 do vereador Robertinho da Padaria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Votaremos o processo 9787/2014, vereador Robertinho da Padaria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos o processo 10106/2014, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Voltaremos primeiro à emenda número 1 do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Votaremos o processo 10106/2014, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Falta esse processo aqui? Faltam 2 ainda. Esse aqui tem que votar. Votaremos o processo 752/2015, de autoria da mesa diretora, que fixa os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo. Vereadores favoráveis? Comunica aos senhores vereadores, informe aos senhores vereadores que esse processo encontra-se em prazo de emenda e consulta aos senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Em condição de votação. Processo 752/2015, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente, nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Processo 740/2015, requerimento número 109, de autoria da mesa diretora. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, doutora Ângela Guadagni. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 6 de fevereiro, num ato covarde e abominável, 3 conselheiros tutelares da cidade de Poção, em Pernambuco, foram assassinados porque estavam fazendo uma diligência para verificar a denúncia que tinha sido feita de que tinha menores sendo explorados sexualmente,
e quando eles chegaram no local para fazer essa verificação, foram os 3 assassinados. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio para esses conselheiros, no respeito a todos os conselheiros que fazem o trabalho de garantir o direito da criança e adolescente, uma homenagem a eles. Carmen Lúcia Silva, Daniel Farias e Lindeberg Vasconcelos. Gostaria de solicitar também um minuto de silêncio para a senhora Abigail Vera Pellegrini, que partiu na noite de ontem, e uma pessoa muito atuante na nossa comunidade, juntamente com o pedido da doutora Ângela aos conselheiros tutelares. Nada mais a ver a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.